Boa noite a todos. É com muita satisfação que recebemos hoje a Carol Ribeiro, diretora técnica da Associação Brasileira de Cosmetologia, e ela vai se apresentar, né, para a turma aqui presente. O professor Sérgio travou. Agora destravou. Professor Sérgio, professor Carlos, muito obrigado aí pelo convite. Em nome da Associação Brasileira de Cosmetologia, é uma honra para nós, né, poder falar um pouquinho aí, chegar próximo dessa turma, mesmo que distante. Aqui eu estou falando de São Paulo, mas é sempre muito prazeroso para nós estarmos perto aí de quem vai dominar esse mercado, né? Porque a gente está cada vez um ano a menos no mercado e eles estão cada vez um ano mais próximo aí de chegar. Então, muito obrigado por esse convite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, qualquer coisa vocês me param, falam que não está funcionando, alguma coisa, porque eu preparei uma apresentação bem rapidinha, mas eu queria mostrar aí um pouquinho, né, desse mercado, que às vezes não preparei nada extenso, que acho que não era o meu objetivo, mas de conhecer um pouquinho mais quais são as áreas que tem dentro desse mercado de cosmético que eu entendo que é bem importante, né? Como o professor Sérgio começou aí me apresentar, enfim, mas eu coloquei aqui um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou farmacêutica, né? Então eu sou lá da turma da farmácia, fui fazer farmácia porque eu queria fazer cosméticos, nunca pensei em trabalhar com medicamentos, e eu desenvolvi aí a minha carreira voltado muito para esse lado da cosmetologia, mas voltado para o lado da docência, né? Então eu saí da faculdade, já fui fazer farmácia industrial, que na época existia, porque eu queria fazer cosmetologia, e saí direto para fazer a especialização, tá? Nisso, eu gosto muito que, com o título de especialista tal, dentro da Universidade em Morumbi, nós estávamos montando uma farmácia escola. Então, acho que eu tinha 2 anos de formada, mais ou menos. Eu trabalhava em manipulação na época, uma manipulação muito voltada para dermocosméticos, mas em menos de 2 anos eu voltei para a universidade para assumir como farmacêutica responsável na farmácia escola, na época, né? E aí é aquela hora que os professores acabam se lembrando dos alunos, porque eles gostariam que fosse um ex-aluno da universidade, então começa a pensar, né, quem é o ex-aluno que poderia assumir esse cargo? Então é sempre um orgulho muito grande ser lembrada nesse momento pelos professores. Porque ou você é lembrado do professor porque você era bom, né? E não necessariamente bom ali no técnico, mas como pessoa, como um todo, todas as habilidades, as competências que a gente espera de um profissional, ou você é lembrado do lado ruim. Então, nesse campo é muito bom ser lembrada pelo lado bom. E logo que eu entrei na farmácia escola, eu fui fazer o meu mestrado, porque eu comecei a perceber um pouco mais desse lado da docência. E logo em 1 ano, eu já estava dando aula dentro da universidade que eu me formei. Então, para mim, foi bem interessante, né? Fiz meu mestrado ali na USP, na época, mais de 10 anos, 12 anos atrás já. Quando eu saí do mestrado, eu já dava aula, eu entendi que eu precisava entender um pouquinho mais, não só da manipulação dos cosméticos, mas dessa aplicação dos cosméticos na pele. Então, foi um momento que eu fiz uma outra especialização agora em estética, né, para poder ajudar mais esse lado aí de quem vai aplicar. 10 anos depois de terminar meu mestrado, eu entrei no doutorado, e eu só consegui entrar no doutorado no ano passado, em meio à pandemia, porque depois de mais de 10 anos como docente lá na Universidade em Morumbi, coordenava o curso de farmácia, falei, não, eu preciso parar um pouquinho e eu preciso voltar a estudar. Então, né, a docência, esse lado de
de dar aulas, e não só em universidade. Hoje eu tenho uma empresa, eu dou muito treinamento para a indústria cosmética, esse compartilhar as informações, fazer essa interface entre médico, entre os profissionais de beleza, entre os alunos, todos aqueles profissionais que vão realmente trabalhar com cosmético, para mim, é muito bom. E hoje estou como diretora técnica da Associação Brasileira de Cosmetologia, mas esse é o meu terceiro biênio já. Eu estou desde 2017 na diretoria da associação, e para mim, quando eu fui convidada, na época pela professora Vânia, para compor essa diretoria, foi uma surpresa muito grande. Eu já fazia trabalhos junto à ABC, desde que eu era aluna, então eu sempre quis estar perto da ABC, e eu sempre que olhava a diretoria, eu falava, um dia eu quero estar lá. Né, nos congressos, então, que eu via aquela diretoria passar, eu falava, nossa, esse é o meu sonho de consumo, eu quero chegar lá. Então, está já há 5 anos frente a essa diretoria e levando essa ciência cosmética para o Brasil, não tem preço, como a gente fala. Bom, falei demais de mim? Deixa eu mostrar um pouquinho o setor para vocês. Claro que toda vez que eu mostro o setor, eu falo que os números já estão desatualizados, ainda mais hoje, né? Porque ontem a gente já tem uma atualização, tudo isso, mas é para a gente ver um geral aí, não um detalhamento realmente desse mercado. Né? Quando a gente pensava, ou quando eu pensei em estudar cosmetologia, eu queria fazer cremes, não é? Na época que eu pensava isso, o Brasil não era referência nenhuma em cosméticos. Naquela época, lá na comecinho da década de 90, era assim, você vai para o Paraguai? Traz um creme para mim. Você vai para o exterior? Traz um creme para mim. No Brasil existia pouquíssimas coisas, né? Era o Neutrox, era o shampoo Monange, era o creme Ponds, mas eu tinha aquele anseio de ver o que as pessoas estavam fazendo fora. Eu gostava muito disso. E, para nossa felicidade, hoje o Brasil ele é um benchmark em cosméticos. Né? Na década de 90, o Fernando Collor, quando foi presidente, muitos de vocês provavelmente nem tinham nascido aí, ele fez uma coisa muito boa que não é contada nas aulas de história, né? Ele abriu as importações. Então, a gente passou a ter um acesso a matérias-primas para conseguir produzir os cosméticos no Brasil de uma forma muito mais fácil. Então, hoje o Brasil ele é uma referência no mercado de cosméticos, né? Muitas vezes a gente anseia, deseja por um produto importado, uma maquiagem importada, um creme importado, mas quando nós vamos para o exterior, eles anseiam os nossos produtos. Né? Se eu puder usar uma referência só aí para falar, é só pensar que na Champs-Élysées, em Paris, a gente tem uma loja da Natura. Né? O pessoal, quando vem de fora e vê aqueles produtos que tem no free shop que são do Brasil, ficam enlouquecidos. E não é só por falar que tem um produto da biodiversidade brasileira, é pelo efeito que realmente eles causam. E, além de ter produtos muito bons, nós temos pesquisadores muito bons, né? Eu tenho diversos colegas, ou diversas pessoas aqui do setor que muitas vezes estão trabalhando numa L'Oréal mundial, né? Ou estão trabalhando na Vela, na Alemanha. Então a gente a gente percebe o quanto que nós também exportamos profissionais. O que eu gosto muito de pensar é que esse profissional ele não tem só um conhecimento técnico. Conhecimento técnico é necessário, mas muitas vezes as empresas preferem que tenha até um conhecimento técnico menor, mas que tenha muito aquele nosso jogo de cintura, a capacidade de trabalhar em grupo, a criatividade, o bom humor. Isso é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento de um cosmético, porque
para você estar nessa área, você precisa integrar muito com as outras áreas da indústria. Então, a gente consegue ter muito esse perfil. Matérias-primas, o que é lançado? A gente pensa sempre assim, em Cosmetics de Barcelona. Lançou na Cosmetics, 1 mês depois está aqui, 2 meses depois está aqui. Então, nós temos muitos lançamentos simultâneos. Brasil, Europa, Estados Unidos, a gente não fica atrás em nada, né? Se pudéssemos tirar os impostos, que aí é outro papo, a gente conseguiria dar muito mais valor aí em relação aos produtos que nós temos. Esse dado, que já é de 2017, né, então ele vai tendo algumas mudanças aí, mas mostra o Brasil como 4º lugar no mercado de beleza global. Claro que a gente pensa sempre valores em dólar, então quando isso faz a mudança e com a cotação do dólar, né, a gente precisaria fazer um ajuste, mas o Brasil tem um mercado muito grande, é muito importante. Até se nós comparássemos, né, só para fazer uma análise simples, mas o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Quantos bilhões de habitantes tem a China? Então, realmente, a gente tem um mercado de pessoas que gostam muito de cosméticos e que trabalham com cosméticos muito bons. Né? São quase 3 mil indústrias cosméticas no Brasil. A sua maioria, sim, está, né, no estado de São Paulo. São mais de 1.100 empresas cosméticas no estado de São Paulo. Quando a gente vai mais aí para a região Mato Grosso do Sul, percebemos um número muito inferior, mas hoje, né, a gente consegue, de São Paulo, distribuir para o Brasil todo. Bom, e o que esse profissional da cosmética ele precisa ter? Com o que ele vai trabalhar? Como que é um pouquinho essa questão do setor? Quando a gente fala desse profissional, e é um profissional de química ou é um profissional farmacêutico, né, que são as duas profissões que podem ser o responsável técnico aí, a gente tem algumas habilidades, algumas competências, porque não, na verdade não entra só habilidade prática, mas algumas competências que esse profissional precisa ter. Primeiro, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que é a visão sistêmica, né? Capacidade de olhar para o todo. Muitas vezes a gente briga com o marketing, né? Quando você é mais técnico, você fala, como que o marketing colocou uma informação dessa? Mas vem a nossa pergunta também, né? A pergunta para nós. Como que nós estamos passando essa informação para o marketing? Como que nós gostaríamos que o marketing colocasse essa informação? O senhor Sérgio falava do João Hansen, que é nosso vice-presidente lá na associação e ficou, se não me falha a memória, aí por 37 anos na Avon. Seus últimos anos foram muito voltados à área regulatória. Então, hoje a gente não pensa somente lá no P&D, no controle de qualidade. Nós vemos o profissional de química, o profissional farmacêutico rodando por todas as áreas da empresa. Então, isso é bem importante. Um pensamento lógico, né? Isso eu acho que já faz parte de quando a gente escolhe essa profissão, mas que não adianta ficar só naquele lógico, naquele técnico. Você precisa ter esse senso prático nas ações do dia a dia, sempre com uma pitada de criatividade, até porque o público que nós atingimos, né, necessita dessa criatividade. Quando a gente fala, por exemplo, num sensorial, num pó que vira creme, num creme que vira pó, e isso tem um lado criativo, lógico que tecnológico, tudo ali envolvido, mas essa criatividade é importante. O equilíbrio emocional, todos nós, nessa fase está muito difícil, mas essa questão emocional se faz muito importante, porque nós lidamos com muitas pessoas, né? A capacidade de tomar decisões, profissionais de química, profissionais farmacêuticos, eles são
Eles têm cargos de responsabilidade, então não adianta ficar em cima do muro, precisa tomar decisão, e essa decisão precisa ser feita de uma forma muito clara. Por isso que essa comunicação ela é importante para que você consiga desenvolver uma liderança, né? E uma liderança colaborativa, produtiva, aí realmente. Se eu posso destacar um ponto aqui, é uma atualização permanente, né? Por quê? Todo dia a gente tem coisa nova. Coisas que vêm de outras áreas, de tudo mais, que muitas vezes a gente nem imaginava, mas que essa atualização, ela é essencial. Então, não entrem em desespero, não acreditem que vocês vão sair da faculdade sabendo tudo, não. A todo dia nós aprendemos coisas diferentes. E nós aprendemos e precisamos ensinar aos demais. Isso vem até de uma parte da liderança, né? O conhecimento não tem que ficar conosco, a gente tem que conseguir compartilhar até para poder crescer muito mais. Bom, pensamos nessas competências e quais são as atuações? Onde que a gente vai conseguir atuar nesse setor cosmético? Acho que 99% das pessoas, quando eu falo, elas pensam assim, indústria de produto acabado. Porque é aquilo que a gente vê, é aquilo que nós usamos no nosso dia a dia, né? Principalmente se for as indústrias grandes. Se a gente pegar a L'Oréal, a Wella, a Beiersdorf, que é da Nivea, tá? Uma Natura, uma Avon, mas nós temos muitas empresas de produto acabado. E essas empresas, elas não são só aquelas que nós conhecemos por usar os produtos no dia a dia. Hoje, um mercado muito grande, diria que até o maior mercado de indústria de produto acabado, é o mercado de terceiristas. Então, eu, Carol, quero ter a minha linha. Eu não preciso ter a minha indústria. Eu preciso ter uma empresa que seja uma distribuidora de cosméticos e eu chego nessa empresa terceirista, passo o meu briefing lá, olha, eu quero um produto com essa característica assim, assim, assado, para esse público, com esse preço, e a indústria vai fazer esse produto. A linha pode se chamar Carol Ribeiro, não tem problema, mas ela vai ser lá, fabricada por fulano de tal, terceirista, distribuído por Carol Ribeiro. Então, grande parte dos produtos que nós vemos no mercado hoje são produtos em que a gente não tem uma indústria exclusiva, mas é fabricada por terceirista. Eu sempre gosto de dar essa dica para os meus alunos, né? Entre no mercado pela indústria de matérias-primas. É algo que a gente não enxerga muitas vezes, mas a indústria de matérias-primas, você acaba conhecendo muitas pessoas no mercado, você acaba conhecendo as indústrias de produto acabado, tem muita informação, né? Porque o desenvolvimento, as novidades, elas chegam primeiro na indústria de matéria-prima, e essa indústria, né, esses distribuidores de matéria-prima é que levam para as empresas de produto acabado. Aqueles que amam fragrâncias, eu nunca tive nariz para isso, mas, né, temos, se eu não me engano, são 2 ou 3 perfumistas que a gente tem no Brasil, mas temos as indústrias de fragrância aí, e é uma indústria carente de profissional qualificado, então quem gosta, invista, porque você ganha, né, um salário aqui, você consegue ter um rendimento bem grande. Pensamos na indústria de cosmética em si, mas a farmacêutica, o mercado de dermocosméticos é um mercado muito grande. Hoje, cada dia que a gente entra numa rede de drogaria nova, a gente vê cada vez mais produtos e com, né, uma qualidade assim impressionante o que um cosmético realmente consegue fazer. Os órgãos reguladores, né, a Anvisa, a Covisa, tudo isso que é necessário para regular o mercado, a terceirista, que eu já falei para vocês,
Prestadores de serviços, que muitas vezes a gente nem faz ideia, né? Mas a gente precisa... Vou fazer um teste de eficácia. Faça um shampoo anti-caspa. Eu não posso falar que ele é anti-caspa porque eu tenho um ativo só que dizem que é anti-caspa. Eu tenho que testar esse produto, né? Para realmente ver se ele é anti-caspa. Ou eu tenho que fazer um teste de segurança no meu produto, que é obrigatório por lei. Então, esses prestadores de serviços são essenciais. A área da academia, das pesquisas, também, e que hoje nós temos uma visão um pouquinho diferente, porque antigamente o trabalho acadêmico era aquele para você depois colocar a capa dura e engavetar. Hoje não, né? E na própria Associação Brasileira de Cosmetologia nós fazemos muito esse trabalho, essa integração. O que nós conseguimos desenvolver na academia que pode ser levado para a indústria. Vou dar um exemplo por mim. O meu trabalho de doutorado, eu tenho parceria com uma indústria de matéria-prima brasileira e uma indústria de produto acabado chinês, né? A maior indústria de cosméticos da China. Então, essas parcerias são muito bem quistas. Trabalhem para isso, não pensem em só engavetar, tirar foto, né? Mostrar para a mãe e para o pai, engavetar. Vamos desenvolver tecnologia, vamos desenvolver ciência para que ela vá realmente para o mercado. Dentro da indústria, não é só a pesquisa e desenvolvimento, né? Não é só ir lá fazer a mistura e falar, nossa, legal esse produto, mas a gente tem toda a parte de escalonamento que vai para a produção, porque uma coisa é quando você faz na bancada, outra coisa é quando você vai lá para um reator de 1.000 quilos, por exemplo, então você tem que fazer todo esse escalonamento, todo esse scale-up aí, que é importante. A área de qualidade, né, que muitas vezes a gente pensa só como controle de qualidade, deixa eu ver a viscosidade, o pH, caracterizar esse produto, né, ou a qualidade na questão microbiológica, mas não, a gente tem toda a questão de processo, de treinamento, são diversos quesitos que a gente coloca aí, os assuntos regulatórios, né, não só para falar, olha, esse produto agora está aprovado pela Anvisa. Mas o que está no mercado? O que tem que sair? O que pode entrar? Dando um exemplo para vocês. Julho, há um ano, julho de 2020, a Anvisa, ela atualizou a lista de alisantes no Brasil. Atualizou falando o seguinte, vocês podem continuar usando aquilo que já era utilizado. A família dos hidróxidos, de hidróxido de sódio, de lítio, de cloridina, e a família dos tioglicolatos, tioglicolato de amônio, de monoetanolamina, basicamente isso, um metabisulfito, mas que quase não é utilizado. Produtos como ácido glioxílico, carbocisteína, tudo aquilo que vem nas progressivas que a gente vê no mercado, eles não são aceitos, ok? Ok, foi a publicação. De um ano para cá, né, e essa atualização, aí, eu não lembro de quando era a outra, mas já era bem antiguinha a outra RDC que a gente tinha. De um ano para cá, semana passada, saiu uma nova atualização da lista de alisantes permitidos. Então, piragolol, né, o famoso ENE, que era só permitido como tintura, hoje ele também foi aceito por uma questão de eficácia e de segurança como alisante. A matéria-prima já era uma matéria-prima utilizada há muitos anos, mas agora ela passa a poder ser chamada de alisante. Carol, mas e o ácido glioxílico, por exemplo, que a gente vê nas progressivas, nas redutoras, tudo isso? Não, ainda não pode ser utilizado, mas a vigilância sanitária ainda está analisando essas informações. Na própria resolução ela coloca isso.
Então, tem muita coisa que vai acontecendo, né, por detrás das câmeras aí, que muitas vezes a gente não vê. Então, não é só ir lá e colocar no computador ou aquilo que eu estou fabricando. A área de marketing, que é super importante, né, como que eu comunico esse produto, quais os clientes que ele tem, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Na indústria dermocosmética, esse marketing, esses assuntos regulatórios andam sempre muito junto, porque lá na farmacêutica você não pode falar quase nada, que é diferente daquela de cosméticos, parece que você fala tudo e mais um pouco. Então, você tem sempre que ver qual que é o tom dessa comunicação. A área comercial, né, que é super importante, aí, que todos conhecem, e a parte de análise sensorial, porque uma coisa é eu colocar na minha pele e falar, nossa, gostei. Outra coisa é como que isso vai para o mercado. Mas as pessoas gostam mais da fragrância A, da fragrância B. A textura do produto tem que ser assim, tem que ser assado. Como que o mercado naquele público-alvo vai receber esse produto que eu estou colocando no mercado? Ou não é nem um lançamento. Eu vou mudar o fornecedor de uma matéria-prima. Será que na hora que eu faço essa mudança, eu tenho uma alteração de performance? O mercado vai enxergar isso de uma maneira diferente? Então, essa análise sensorial também precisa ser feita. E aqui a gente percebe que esse profissional de química e de farmácia, ele tem a formação necessária para atuar, né, com competência em todo esse setor cosmético, em todas as suas etapas. Desde que o produto, você tem um brainstorm, primeiro brainstorm ali, até quando ele vai para o mercado e que você vai monitorar isso que está acontecendo no mercado. É super importante. O que é necessário? Como eu falei para vocês, né? É sempre ter essa atualização. E é aí que a gente entra, né, pensando na Associação Brasileira de Cosmetologia, que ela vem para fazer isso. A grande missão da ABC, né, o core dela, é justamente trazer aquilo que é pesquisa, aquilo que é ciência, a parte regulatória do mercado, que a gente está sempre em contato com a Anvisa, trazendo informação para a vigilância sanitária, fazendo meio de campo com as empresas, tudo aquilo que acontece. Não vou desmembrar aqui a ABC, né, em todos os detalhes, deixei aqui o site para vocês, cosmetologiabrasil.com, mas tem algumas coisas que eu acho muito importante a gente falar, não é? Primeiro, essa telinha que eu acabei printando lá do site, é que a ABC, ela é membro oficial da IFFCC, que é a Federação Internacional das Sociedades de Químicos Cosméticos. Então, é a ABC que representa a cosmetologia no mundo inteiro. Quem entrou um pouquinho mais cedo, viu que eu conversava com o professor Sérgio, que em 2024 a gente vai ter o congresso da IFFCC no Brasil, tá? A gente já está preparando esse congresso, ok? A Vânia, que hoje é a nossa presidente do conselho, ela é membro da presidência do IFFCC. A gente tem um representante lá. E por que a gente consegue isso? Por causa do trabalho que a ABC desenvolve no Brasil, né? E de como ela ajuda todas as outras sociedades que tem mundo afora, ok? Então, reconhecidamente, a ABC, que é membro, que é representante, né, no Brasil aí da cosmetologia mundo afora. A ABC trabalha muito forte na parte de cursos e de eventos. Toda semana nós temos cursos, tem curso prático, tem. Nessa condição que nós estamos, os cursos que são online, né, daqueles que são básicos até os avançados, tem curso de perfumaria de 6 meses,
mas tem curso, por exemplo, de formação de manipulador, que é de um dia, né? Desenvolvimento de tinturas, produtos com apelo de anti-envelhecimento. É uma gama de cursos muito grande. Qual que é a vantagem? É que esses cursos são ministrados por aqueles profissionais que são do mercado. Então, que vivem o dia a dia do desenvolvimento, né, desses produtos. Isso é muito importante. Os eventos, que agora estão acontecendo aí periodicamente, e com acesso ao Brasil inteiro. Agora, em agosto, dias 18, 19 e 20, nós temos o Congresso Brasileiro de Cosmetologia. Então, nós temos mais de 60 trabalhos sendo apresentados aí, palestrantes do mundo inteiro. Então, a gente tem o diretor da Vela da Alemanha, que está vindo, o Larry, que é o maior sumidade em microbioma, né, que é um assunto que está super em alta, que a gente fala e que é unânime em falar, que é o futuro aí desse desenvolvimento de cosméticos. Então, essas pessoas que são referências mundo afora estão juntos conosco nos nossos eventos. Para vocês terem ideia, agora, em junho, eu coordenei a minha área de atuação, hoje, é a área de cabelo, né? Então, eu coordenei o HairTech, que foi um simpósio que nós tivemos, foi a segunda edição online do HairTech, então foram 2 dias que nós só falamos de cabelo. 25 palestras acontecendo, e tinham mais 3 ou 4, não lembro agora, que ficaram só no online, porque a gente não tinha mais espaço, foram mais de 20 horas de evento aí, mas onde nós tivemos mais de 500 participantes, não só do Brasil, de 16 países que estavam conosco. Então, como, né, que a ABC ela é vista no mundo inteiro. Em agosto a gente tem um congresso, depois a gente tem um evento só de preservantes e conservantes, falamos de PET, em março nós fizemos o Blueberry, que falava só dessa cosmética azul. Então, olha, não é que eu não uso porque não faz bem para mim, mas porque não faz bem também para as águas, né? A gente fala muito oceano, mas água de uma maneira geral. O PET, como eu falei para vocês, que foi em janeiro, que falava só de cosmética para esse mundo PET, que hoje cresce bastante. Vamos ter um só de dermocosméticos, enfim, nem eu mais lembro de cabeça. Tem que entrar realmente no site, olhar todos os eventos que a ABC faz. A questão do regulatório, né, como eu já falei para vocês, a gente leva demanda para a Anvisa traz demanda para nós pegamos demanda das indústrias e também fazemos as discussões que isso acontecem. Nós temos um networking muito grande aí entre empresas, os profissionais que saíram do mercado ou que querem se reposicionar no mercado. Então, nós fazemos eventos como o PEER, que é uma qualificação aí para conseguir colocar esses profissionais novamente no mercado. A gente tem a parceria da Linus, que só faz gestão de RH para o mercado cosmético. Uma questão muito grande em relação a estágios também acontece. Então, a gente se preocupa com o profissional como um todo, né? Hoje a gente tem associados físicos, os jurídicos e os acadêmicos. Então, a gente faz essa interação como um todo. Nessa parte acadêmica, a gente se preocupa muito, né? Nós sempre falamos, porque é isso que a gente acredita, que a ABC ela tem que ser esse caminho para os acadêmicos, os estudantes irem para o mercado. O ano passado, a gente está sempre tentando, né, pegar as informações que os professores nos trazem, que o mercado nos traz,
E o ano passado a gente conseguiu colocar em prática, em meio à pandemia, nós desenvolvemos um projeto chamado de MP Box. Então, o qual o professor que precisava ser associado, ele solicitava para a ABC e nós enviamos para ele uma caixa. Agora eu já não lembro mais de cabeça, mas se eu não me engano são 27 fórmulas, tá? Então já foi tudo fracionado para esse professor e junto com essas fórmulas, um guia de formulações, que é esse que eu estou aqui em mãos, tá? Então a gente tem formulações, máscara capilar, protetor solar, creme facial minimalista, gel tonificante para o abdômen, shampoo antipoluição. Enfim, são diferentes produtos, né, mas que trazem aquilo que há de mais moderno em relação a matérias-primas, a conservantes, a fragrâncias, tudo aquilo que, como estudante, a gente deseja ver, porque a gente sabe da dificuldade que tem uma instituição de ensino conseguir, muitas vezes, adquirir esses produtos, não é mesmo que seja por meio de uma doação, levar daqui para o Mato Grosso do Sul, às vezes não é tão fácil assim. Então, nós fizemos esse meio de campo justamente para poder levar essa informação para que os alunos consigam se atualizar. Hoje, a gente tem conseguido fazer os webinars direto com as universidades, ou webinars que os nossos próprios associados ofertam, e aí a gente consegue trazer esses alunos aqui. Enfim, são infinitas possibilidades que a gente tem, em que nós estamos aí realmente abertos para receber a todos aqueles que trabalham na área de cosmetologia, não é? Dentre os nossos associados, então, falando aí para vocês, a gente tem a categoria de associado acadêmico, que, se eu não estou enganada, é R$150 a anuidade, tá? Onde esse associado acadêmico, independente se é estudante ou se é professor, ele chega a ter até 75% de desconto nos eventos, nos cursos, em tudo aquilo que a gente desenvolve, né? Tem assinatura digital de algumas revistas que são os nossos parceiros, tem o ABC Job, que e a participação no PEER, que é justamente essa recolocação, nossa, me fugiu a palavra, essa divulgação de vaga que nós temos, as palestras que só para os nossos associados, os grupos de discussão, como a gente chama, é a casa da cosmetologia, né? Então, a nossa casa é a sua casa e a gente está de portas abertas para realmente conseguir receber a todos, e aí fica o meu convite para que vocês entrem no site, procurem, olhem as informações, tem muita coisa lá que vocês conseguem, né, ser direcionados, conseguem ler, conseguem realmente se atualizar. Eu quis tentar ser rápida, não queria ocupar muito tempo aí, mas eu deixo os meus contatos, o meu Instagram, o meu e-mail, o meu LinkedIn, e fico à disposição. Eu, enquanto Carol, né, enquanto ABC, para ter alguma dúvida, quer conversar um pouco, fiquem à disposição para me procurar, para que eu possa realmente ajudá-los. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Parar a apresentação. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, porque eu quis, né, mostrar um pouquinho aí daquilo que é o mercado, o que tem, quais são as possibilidades, como a ABC está aqui para poder ajudar. O professor Sérgio é nosso parceiro aí, e eu estou aqui à disposição para poder ajudar vocês. Essa é hora de perguntar, pessoal. Aí, o pessoal que tem interesse em atuar na área, né? Aproveitar toda essa bagagem da Carol aí, de tanto tempo militando em diversas áreas do setor cosmético, né?
A oportunidade é para vocês perguntarem, né, sobre emprego, estágios, pedir uma orientação, né, do caminho das pedras. Aproveitem. Sim. Acho até engraçado, né? Porque nós que estamos na área acadêmica, muitas vezes os alunos acham assim, eu vou fazer um mestrado, algo assim, para ir para a academia. Mas eu não quero dar aula. Não. Isso hoje é um grande diferencial no mercado, na indústria. Hoje, muitos são contratados por ter isso. Porque você acaba sendo um profissional que consegue ir atrás de uma informação, não fica esperando a informação vir, né? Você consegue lidar com muito mais coisas. Então, esse é um ponto que eu gosto sempre muito de falar. Professor Carlos, uma colocação? Deixa eu habilitar o áudio aqui, senão eu ia começar a falar. Carol, muito obrigado por sua palestra, né? É muito prazeroso a forma, dá para perceber, né, o amor que você tem pela cosmetologia, né? É muito bom você ver a forma que a pessoa apresenta, aquilo que ela gosta, que ela faz com amor, com vontade, por mais que já seja mais tarde aí em São Paulo, não, eu vou entrar, vou bater um papo com o pessoal, no caso aqui em Campo Grande, né? Então, é muito prazeroso, e eu queria ressaltar isso para que os alunos, né, eles encontrem o amor que eles têm. Se eles já escolheram fazer uma profissão, aqui nós temos a turma com a farmácia, com a química, então eles já escolheram algo que eles gostam, mas dentro dessa vasta área, né, que eles consigam encontrar aquela linha para que eles sintam esse amor pela profissão, pela especialização aí que eles vão escolher dentro do curso, né? E isso é muito interessante. E você que atua tanto aí nessa parte de docência e na parte industrial, é prazeroso e mostrando para eles o quão importante é fazer essa conciliação, né? E reforçar para eles aquilo que você mesmo falou. Precisam sempre estar atualizando, acharem que vão estar formando, que é o donos do conhecimento, vocês vão ver que o curso de graduação é apenas o início. A gente que está tantos anos no mercado, às vezes você olha assim, você fala, gente, eu não sei nada. Você tem essa sensação, isso que eu acho mais gostoso, porque é o mercado que está em constante atualização, então todo dia é coisa nova e a gente tem que ir atrás, tem que buscar realmente essas informações. Com certeza. É bem importante. Então, Carol, foi muito interessante, né? Porque durante o meu doutorado lá na USP, né, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos na área, né, numa parceria com o Sebrae, e através de alguns cursos técnicos que a USP disponibilizava, né. Então, foi muito bacana que naquele começo, né, como você falou, a gente estava começando na década lá, final dos anos 80, início dos anos 90, o setor estava começando a crescer e a evoluir tecnologicamente, e eu tive a oportunidade de dar vários cursos, né, para o pessoal de várias indústrias, da própria Avon, o pessoal da Daltomari, né, e de outras empresas, na área de química analítica, né, de análises químicas aplicadas à área de cosméticos. Então, hoje, olhando para trás, depois eu me afastei um pouco da área, né? Mas olhando um pouco para trás, a gente vê o quanto realmente esse setor evoluiu, cresceu, né? As empresas se consolidaram, essa área de matéria-prima evoluiu bastante, né? Como você falou, uma área muito interessante para os alunos. Eu sempre falo para eles, olha, é uma oportunidade, né? Vocês empreenderem nessa área, né? A gente tem uma biodiversidade muito grande, e sempre tem a oportunidade de estar se desenvolvendo novas moléculas, né, para aplicações, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, que é uma área que eu acho um pouco complexa,
principalmente depois aí que teve umas atualizações com relação à RDC, é relativa a essa questão dos testes de eficiência e eficácia, né? E parece que agora ficou bastante complexa essa questão, a partir do momento que ficaram proibidos, né, fazer testes com animais. Olha, professor Sérgio, na verdade, eu nem diria que ficou complicado, e esse é um ponto muito interessante, né? Hoje, se a gente pensar, são feitos testes em animais? Eu já falo assim, não, né? Toda regra tem sua exceção, tá? Mas de cara eu já falo, não. Por quê? Gente, o que a gente tem de teste in vitro hoje, né? Que eles conseguem cercar ali as informações que você deseja, não precisa, ok? Pele 3D, né? É uma área que está desenvolvendo muito. Em vez de você trabalhar com monocamada ali, você trabalha com reconstituição de derme e de epiderme. Então, você consegue ter uma visualização muito melhor do efeito disso, tá? Então, assim, a gente precisa desenvolver muita coisa ainda? Claro que precisa, né? Sistema imunológico é uma coisa que é muito difícil quando você pensa no in vitro. Então, a gente precisa. Mas, assim, hoje, para que nós precisamos de trabalhar com animais? Eu tenho uma molécula nunca conhecida, né? Não ganhei na loteria, mas desenvolvi uma nova molécula. Ótimo. Só que não tem nada parecido, não tem nada para eu fazer comparação. Eu tenho que ir lá e eu tenho que caracterizar tudo isso e eu vou precisar fazer esses testes em animais. Ok? Hoje, o que a gente tem de uma nova molécula? Que não seja, né, algo parecido com aquilo outro, ou que não seja constituído de algo que a gente já conhece. O que a gente tem para cosmético? Então, você trabalha muito bem já com aquilo que é referência, né, porque já é conhecido, já foi estudado, pode ser que lá no passado até tenha sido estudado em animais. Você passa isso para os testes in vitro, e disso você passa para os testes clínicos, ok? Então, apesar de alguns estados no Brasil ainda permitirem testes em animais, hoje a gente não utiliza. Né? A gente consegue trabalhar sem. É diferente da indústria farmacêutica, é diferente quando eu estou falando do desenvolvimento de um medicamento. Em cosméticos, a gente, né, não precisa para aquilo que já existe realmente, tá? Mas, essa área de testes in vitro é uma área, assim, emocionante, né? Realmente. Porque cada coisa que você vê e que você consegue ver realmente acontecendo, vou dar 2 exemplos aí, buscando a minha atual realidade, né? É muito mais fácil para mim falar daquilo que eu estou fazendo. Eu faço, no meu doutorado, eu trabalhei com avaliação de SARS-CoV, né? De um vírus SARS-CoV que é da família do Covid. A gente não consegue ver o vírus, ok? Mas eu vejo a célula morrendo, né? Ou eu vejo ali a mudança da estrutura da célula quando eu uso o antisséptico que eu estou utilizando para matar o vírus. Quando você pensou que ia ver isso? Porque aquela célula que está contaminada com o vírus, você consegue ver a mudança de estrutura que ela passa a ter, né? Ou eu fiz avaliação de microbioma das mãos. Eu tenho 15 voluntários, eu tenho 170 micro-organismos diferentes. Eu tenho micro-organismo que a primeira publicação é de 2021. Nem o Google acha ele para mim. Então, assim, o que a gente tem de tecnologia hoje no mercado? Né? O que a gente consegue ver que nunca tinha visto? E até quando eu falo nesses testes, aqui a gente está falando de um teste de eficácia,
mas na própria estabilidade, na própria caracterização, né? Essa molecada, de novo, no bom sentido, né? Esses estudantes, eles já saem sabendo o que é uma cromatografia gasosa, o que é um HPLC, o que é um DSC, né? Eles já têm interação com isso, mesmo que algumas vezes não tenham feito a prática, mas eles sabem que isso existe. Na minha época, só corria cromatografia por camada delgada, quando tinha o papel. Então, assim, o que a gente consegue identificar hoje? E eles trabalham muito fácil com isso, né? Então, aquilo que era NASA, né, só acontecia dentro da NASA para a gente lá, na época que a gente estudava, hoje eles têm isso de fácil acesso. Putz, eu não tenho dentro da universidade, mas você acessa um site, você consegue ver... Tem muita coisa que você consegue interagir, né? E assim, apertar botão é com eles mesmos, né? Quando você fica lá na dificuldade, eles estão lá já apertando, já trabalhando com isso. Então, eles têm uma facilidade muito maior do que aquilo que eu tinha na minha época. Então, eles saem anos-luz na frente. E como é que está o mercado de trabalho para profissionais que atuam nessa área? As indústrias estão desenvolvendo os seus testes de segurança e eficácia ou estão recorrendo a áreas... Isso não pode, né? Pela legislação tem que ser terceirizado. Elas podem desenvolver para fazer uma prévia, para algo assim, mas eu preciso ter uma empresa terceirizada, qualificada, certificada para isso, para poder fazer. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, e eu não sei se todas, né, ou se 99% delas não estão aqui. A gente tem a Cosmoscience, a Alergisa, o IPClean, me fugiu o nome da outra. Mas, assim, tem 5 ou 6 empresas que fazem isso, e que fazem isso para o Brasil inteiro. Porque, obrigatoriamente, isso tem que ser terceirizado. Tem que passar por um comitê de ética em pesquisa, né? A gente acha que só passa para o comitê quando é aquela chatice da universidade. Não, isso na vida real também acontece, né? Não posso sair testando ali nas pessoas. Então, obrigatoriamente, isso tem que ser terceirizado. Porque eles podem fazer algumas coisas para claim de eficácia, mas principalmente de segurança tem que ser terceirizado. E aí é muito legal quando a gente pensa assim, né? E queria dar uma dica para vocês começarem a olhar nos produtos. Então, vou voltar para a minha área, que é cabelo, né? Tem produto no mercado que a gente vê assim, diminui a queda. Aí tem aquele asterisco. Quando você vai ler no contrarótulo, tá assim, diminui a queda, porque diminui a quebra do cabelo quando comparado a um shampoo sem agente condicionante. Então, ele está comparando vamos falar grosso modo, né? Um lauril sulfato de sódio, um detergente P, lavando o cabelo, e comparando quando você lava o cabelo com um condicionante. Que aí ele diminui a quebra do cabelo. Quem é mulher sabe o que é cabelo quebrando, né? Quem faz química aí. E isso, o que tem de relação com a queda que acontece lá dentro? É totalmente diferente. Para mim, como pesquisadora, infelizmente, a Anvisa aceita isso, né? Aí é outro papo para a gente debater. Infelizmente, aceita isso. Por quê? Aí você fala assim, por que tem um produto de R$15 no supermercado que combate a queda e quando eu vou no médico, ela me indica uma loção para tratamento de queda, que é cosmética, e que custa 150? Por que essa discrepância? Olha toda a tecnologia que você tem aí, olha todo o custo que você tem aí, são produtos completamente diferentes, não é? Mas que, infelizmente, a Anvisa aceita. Então, aproveitem que os olhos ainda são bons e leiam os contrarótulos aí, que é super importante.
Muitas coisas estão sendo cortadas, principalmente Estados Unidos, já não aceita mais Photoshop, coisas desse tipo. Mas quem não quer, né? Aquele creme que você passa e no dia seguinte você tá lisinha. Até eu que sou mais bobinha, né? Verdade. Os anticelulites são campeões, né? 99% de melhora. Eu falo, gente, por que eu faço parte do 1% que não melhora sempre? Eu nunca caio no grupo dos 99%. Então, a gente ler, entender como que foram feitos esses testes, né? Se são subjetivos, se são instrumentais, como eles são, é super importante. Na academia, como o pessoal tem trabalhado nessa área, você tem interagido com os colegas? Em qual área? Nas universidades, na área de desenvolvimento de métodos de análise? Tem bastante. De novo, eu posso falar aqui como São Paulo, né? Mas a gente tem muita interação, IPCLIN, Alergisa, Cosmoscience, qualquer um, e eu falo até os donos, né? Você pode bater lá na porta, que eles estão muito abertos para isso, principalmente para desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? E aí a gente passa a ver algumas coisas que são muito legais, né? Eu nunca pensei, por exemplo, o quanto que a gente tem de físico hoje trabalhando nessa área. E é uma coisa óbvia, porque todos esses equipamentos trabalham com a física. Né? Você fala de uma resistência, você fala uma termografia, tudo isso. Mas eu, como cosmética lá atrás, você fala, não, isso não é coisa de física. Né? Mas olha a interação de áreas que nós temos, o quão isso é importante. Só um comentário, é uma interação muito legal de diversas áreas, né? Você falou da Alergisa, eu lembrei, eu tenho um primo meu, ele formou em biologia, fez mestrado, doutorado, e hoje lá é coordenador aí de diversos projetos que chegam aí das empresas, da parte de cosméticos, enfim, outras aí, para poder fazer os testes, né? E ele trabalha com químicos, com farmacêuticos, é uma interação muito grande, uma sinergia, né, de conhecimentos em prol aí de um produto. Sim, isso é importante. Hoje, eu vou falar pelo próprio Congresso de Cosmetologia, né? Nós recebemos diversos trabalhos de universidade, mas nós também temos trabalhos dessas empresas que estão desenvolvendo novas metodologias para avaliação. Então, se a gente pensa lá, a academia está trabalhando com desenvolvimento de pele 3D, né, para não precisar... Por quê? A gente, hoje, então, para o pessoal entender um pouquinho, né, deixa eu voltar aí. Antigamente a gente usava pele de porco, por exemplo, ou pele de rato, tá? Orelha de porco, aquela orelhinha que não vai para feijoada, era a orelha que ia para avaliação de permeação, para ver se o cosmético entra na pele, se não entra, se pode cair na corrente sanguínea, coisa assim, tá? A gente deixou de usar isso, ou minimizou muito esse uso, porque principalmente na academia a gente ainda vê. E hoje a gente trabalha muito na permeação cutânea com aquilo que a gente chama de pele ex-vivo. O que é essa pele? Principalmente a pele de cirurgia de abdominoplastia. Então, aquele resto da pele da barriga que sobrou, né, uma pele de humano, aquele resto de barriga que o cirurgião jogaria no lixo, você passa pelo comitê de ética, você tem a parceria com o hospital, tudo isso, e aí você utiliza essa pele de abdominoplastia, tá? Então, uma pele ex-vivo. Mas eu consigo fazer isso numa pele reconstituída? Consigo. Né? Numa pele 3D? Consigo. É fácil fazer isso? Não. Quem tem o know-how nisso? L'Oréal. Então, olha o quanto a L'Oréal está trabalhando não só para pôr produto no mercado, mas para essas avaliações, né? Então, hoje a gente vê a L'Oréal, que é quem mais trabalha com isso, mas a gente tem indústrias brasileiras desenvolvendo isso também, e principalmente essas indústrias de pesquisa.
Então, é bem legal. Gente, eu estou bem perdidinha em data. Olha, em maio agora a gente teve o COLAMIC, o Congresso Latino-Americano. Eu fazia parte da comissão científica que avaliou os trabalhos, tá? Quem ganhou o Congresso Latino-Americano foi uma empresa de avaliação de eficácia e segurança de produtos cosméticos do Brasil. Olha que delícia, né? E não era nem para falar, porque a Carol estava na comissão. Não, gente, porque era a comissão de todos os países da América Latina, né? E eu vou falar que quem definiu tudo isso foi um argentino, com toda essa rixa que tem com o Brasil. Então, para a gente ver o quão bonito nós estamos fazendo. Bonito e bem feito. Que bacana. Carol, posso explorar você mais um pouquinho? Claro! Com relação aos conservantes, como é que está aquela história dos parabenos? Sérgio, eu não sou uma especialista em conservante, né? Se já falar de conservante, eu vou te falar Sebastião, ele é o conservante man, ok? Mas, assim, a gente tem muita discrepância daquilo que é de blog, né? Ou daquilo que são de alguns trabalhos com aquilo que a gente vê com realidade. Então, eu vou te dar um parecer que eu gosto muito, que foi, eu não vou lembrar o nome dela, mas foi a pesquisadora de segurança do Boticário que falou isso agora em março, no Blue Beauty que a gente teve, né? O Boticário trabalha muito assim. O filtro solar pode ser que contamine o mar. Então, vamos tirar isso porque contamina. Então, fazer toda essa avaliação de segurança que tem, ok? E aí, a gente estava até numa discussão, num bate-papo pós-palestra, e a gente perguntou realmente dos parabenos, né? E foi a palestrante lá do Boticário que falou: o que mais me dói no coração foi ter tirado os parabenos. Que a gente tirou por uma necessidade de mercado, porque o mercado fala muito de problema com parabeno, mas no dia a dia, no uso em questão de segurança, a gente vê muito mais problema com imidazolidiniureia, com fenoxetanol, com outros conservantes, né? Mudou-se tudo para sorbato de sódio. Agora, o sorbato de sódio já arrumaram um problema para ele. Então, assim, eu acho que o mercado precisa ter, né, essa movimentação, mas a gente precisa de algo um pouco mais consistente. Vou explorar um pouco mais, dar um exemplo. Hoje a gente vê muito produto assim, sem conservante, porque utilizou um óleo essencial na formulação, que pelo seu espectro ali, né, contra os micro-organismos ali, bactericida, tudo isso, já teria uma ação para não contaminação dos produtos. Só que para utilizar como um conservante também na formulação, esse óleo essencial, ele tem que estar numa concentração um pouco maior. Só que quando a gente pega, apesar de ser um produto natural, né? Quando a gente pega a composição dele, vai lá nos terpenos, no linalol, linoleno, nananã, a gente pega a lista de alergênicos, é a lista de alergênicos inteira. Então, vale a pena a gente mudar de um conservante sintético para um natural, se esse natural é potencialmente alergênico? Então, acho que são coisas que a gente tem que colocar na balança aí para realmente chegar a uma conclusão, né, do que realmente é bom. Não é só, né, aquela brasa que se faz por causa das redes sociais. O que realmente sustenta. Né? Eu sou muito a favor dessa beleza limpa, mas a gente tem que ter uma informação que sustente realmente aí. Interessante. Os produtos infantis, Carol, recentemente houve uma reformulação da RDC, né?
que tirou os produtos infantis da lista 2, né? Como é que a ABC viu essa questão? Era uma coisa que o pessoal já vinha discutindo? Sérgio, isso não foi algo assim que nos impactou, que teve uma demanda de mercado em relação a isso, não é? Até porque eu entendo que hoje o nosso grande mercado de produtos infantis são empresas como Johnson, coisas assim, que elas já seguem um padrão de segurança muito grande. Né? Grande preocupação com os infantis é isso. Então, não foi algo que teve um impacto tão grande aqui, não teve uma demanda. Talvez facilitou mais um pouco o trabalho nas empresas com relação aos registros. Né? É que assim, né? Vou falar de coração. A gente sabe que quem faz bem feito, tanto na legislação ou não, e quem faz mal feito, tanto na legislação ou não. É verdade. Né? Então, não adianta. Infelizmente. Mas muito bom, Carol. Agradeço bastante essa oportunidade. Espero que tenhamos outras oportunidades. Espero que os alunos aproveitem aí essa parceria que a gente tem com a associação. Né? Fazia muitos anos que eu não conseguia participar de um congresso, graças à pandemia, né? Como foi virtual, aí foi possível. Mas quando eu estava em São Paulo, eu não perdia nenhum evento, né? Da associação, participava bastante dos cursos técnicos, né, que as empresas ministravam através da associação. E esperamos que um dia, presencialmente, né, vocês possam estar aqui com a gente. A gente tentou, uma oportunidade, nós conseguimos até recursos, né, para trazer um representante da ABC, né, mas infelizmente na época, devido à agenda do pessoal, acabou não dando certo. Era a época presencial, né? Porque esse problema de agenda era mais complexo, né, Sim. do que agora virtualmente. Mas claro que ter esse contato com as pessoas é diferente, né? Sim, totalmente. Mas eu estou à disposição. Uma coisa importante, né? Que a gente não está no presencial, mas assim, semanalmente a gente tem um webinar, por exemplo, e com os nossos parceiros, né? Então, a Sunrise fez um webinar só de conservantes. Semana passada, a Sarfan fez um webinar só falando de produtos waterless, né? Os sem água, que é uma questão ambiental, tudo que se fala muito hoje. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem um evento virtual, um webinar lá na ABC, e aí são muitas as informações que nós temos. Muito bom. Eu espero que esses alunos que nos deram a honra de estar matriculados aí na nossa disciplina de cosmetologia, tenham a oportunidade de fazer um estágio aí com vocês na ABC, né? Assim que for possível retornar às atividades presenciais, e que eles tenham oportunidade de se preparar melhor para esse setor que tem tantas oportunidades, né? Você não comentou, mas ainda tem a área de embalagens, né? Sim, isso é algo muito importante. Então, inclusive, no próprio Hairtech que nós tivemos, a gente teve uma palestra onde a gente falou em proteção UV na embalagem. Porque um dos grandes problemas é que não adianta, shampoo, condicionador, ele fica na janelinha do banheiro. E se tem um corante, ele desbota. Né? Então, ou não preciso pôr corante, ou se tem um corante, agora eu consigo proteger tendo proteção UV na embalagem. Eu não preciso adicionar algo a mais no produto. Ah, interessante. Então, é algo muito bom. E na ABC nós temos o Antônio Celso, que é o maior especialista em embalagens aí do mercado, né? Muito bom. Os alunos gostariam de fazer alguma pergunta para a Carol? Eu vi o Gustavo, se eu não me engano, eu consegui ver aqui, falou... Ele tem uma pergunta. Pode fazer uma perguntar, pergunta. O Luiz fez uma pergunta. Luiz também.
Vocês podem abrir o microfone e perguntar, pessoal, fica mais fácil. O Luiz perguntou quais as habilidades. Luiz, acho que como eu falei um pouquinho ali na minha apresentação, né? Conhecimento técnico é importante? Claro que é. Mas hoje as empresas, elas querem muito mais a questão comportamental, porque o técnico elas ensinam, tá? Não é para você chegar lá sem saber nada, não é para cabular a aula, não. Né? Mas a gente fica se preocupando, não, eu não tenho especialização, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso as empresas investem. Mas, assim, o saber trabalhar em grupo é a primeira coisa, né? O entender qual é a sua posição, o querer crescer, o entender um todo é importante. E eu falo isso de coração como mãe, né? E como coordenadora de curso, tudo isso. Não pense que você vai chegar numa empresa só porque você tem um curso universitário, porque você tem uma especialização, mestrado, para ser gerente. Né? Você tem que passar as etapas, é importante. Eu sempre falei, você tem que saber ensinar como que tem que limpar o chão de fábrica. Porque você não pode passar vassoura, você não pode sair passando pano de dentro, no zigue-zague, né? É um exemplo bobo aí, mas é algo muito importante para um processo de qualidade dentro de uma empresa. Tá? Evitar contaminação. Então, assim, você precisa aprender todas essas etapas. Não é? Não quer dizer que você vai ficar lá o resto da vida fazendo isso. Não. Você tem que ter um anseio por crescer. Não é? Mas você vai precisar ter essa comunicação, você vai precisar ter liderança. Então, quando o professor fala assim, faz grupo, e você fala, ai, que saco, de novo, fala, o que eu faço agora? Não, então, gente, vamos fazer grupo? E aí, quem vai fazer? Estamos aqui no online, então a gente está na sala 1, vamos começar por onde? Quem procura isso? Quem abre o PowerPoint para poder fazer aquilo? Né? Ter essa liderança, esse jogo de cintura, essa questão de você conseguir dar o passo. Não quer dizer que você tem que fazer tudo, né? Mas conseguir aí impulsionar as coisas é muito importante. Meu, odeio o regulatório, ele só enche meu saco falando que não pode. Não! Eu preciso ver o quanto o regulatório é importante. Eu preciso ver como que eu consigo amenizar essa questão lá com o regulatório. Como eu consigo passar informação para ele, como ele consegue me passar informação, como a gente trabalha em harmonia, né? Então, essas competências comportamentais são importantes. E é por isso que quando eu falo, quando a gente faz um mestrado, um doutorado, isso não quer dizer que você vai dar aula, não. Mas você aprende a se virar, né? Que o professor vai falar, amanhã a gente precisa trabalhar com HPLC, então, filho, eu quero os papers de 2018 para cá que falem de HPLC para isso aí que a gente vai trabalhar. Aí você enlouquece, arranca os cabelos, mas, né, senta na frente do computador e vai procurar. Porque a gente tem muita informação hoje, mas o que eu faço com essa informação? Então, conseguir sintetizar isso, conseguir focar nessas informações é muito importante. Porque é igual pegar relatório, não adianta ter relatório e você fala, nossa, eu tenho 5.000 dados. Tão importante quanto ter os 5.000 dados é saber o que fazer com esses dados. E não tenha medo de pedir ajuda. A gente pede ajuda a vida inteira, né? Só saiba como pedir essa ajuda. Isso é muito importante. Gustavo, você pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carol. Só agradecer primeiramente pela aula que foi muito boa. E eu só contextualizar, contar uma história para contextualizar. Eu entrei na faculdade em 2019. Foi um período muito difícil, demorei para fazer amizade. Eu nunca tive muito a ideia dos cosméticos. Só que aí eu acabei tendo depressão e nisso acarretou a problemas psicológicos e eu acabei tendo muita espinha.
E isso me fez ir atrás muito sobre cosméticos, porque eu precisava usar 500 produtos que o dermatologista passava. E isso acabou me tendo algo para eu buscar. Eu falei, caramba, gostei dessa área, por mais que eu ainda não tenha nada estudado. E aí, esse semestre, que foi quando abriu a vaga para estudar cosmetologia, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor, que foi muito bom, por mais que não seja online, não tivesse como fazer as práticas, foi muito bom. E ele chegou a comentar sobre o ABC, se não me engano, a Associação Brasileira de Cosmetologia, que você tem como ser sócio. E eu fiquei pesquisando demais sobre começar a ser sócio, só que eu estava muito com medo por não saber como começar. Porque é uma área que eu realmente gostei pelas aulas. Até eu também tenho cabelo cacheado e a gente teve uma aula sobre fisiologia dos cabelos, que falou sobre aminoácidos, que vai mudar a composição de cada cabelo. E aí eu me interessei demais. Só que eu tenho muito essa dúvida, esse medo do que eu posso fazer, aonde ir atrás, o que fazer depois que acabar essa aula, sabe? Acabar essa matéria, finalizar, acabou. O que eu posso fazer para continuar indo atrás? Gustavo, vamos lá. Acho que são algumas coisas aí. Vou dar o meu conselho de professora mãe, né? Primeiro, olha que legal a informação que você me trouxe, né? E eu vou pegar esse exemplo, como você colocou aqui, para pensar nisso, tá? Olha, hoje a gente fala que 95% da serotonina é produzida no intestino, né? A serotonina que eu preciso para o bem-estar, para evitar a depressão, ok? Quando eu falo intestino, eu tenho uma diminuição na produção de serotonina por alteração da microbiota, de bactérias, de vírus, de todos aqueles bichos que a gente tem no nosso corpo. Se eu melhorar essa microbiota, eu melhoro a produção de serotonina, ok? Hoje, a gente estuda toda essa questão de microbioma da pele. Porque se eu tenho uma alteração de microbioma do meu intestino, eu tenho espinha, eu tenho dermatite, eu tenho alopecia areata, que cai todo o meu cabelo, eu tenho psoríase, né? Não quer dizer que seja só isso, mas que tem uma relação muito grande. Então, olha como muda a percepção de que o cosmético é só um creminho. Né? Olha o quanto que a gente faz a interação disso. Você comentou do cabelo cacheado. Hoje a gente tem estudo mostrando que se você alterar a microbiota da pessoa, se ela tem um cabelo liso, ela pode ter um cabelo ondulado. Né? Ou vice-versa ali. São estudos preliminares, mas existe isso, ok? O quanto que a gente consegue trabalhar com a questão de bem-estar. Então, se a gente pegar aquela análise sensorial, né, você coloca um eletroencefalograma, você percebe quais as áreas do cérebro que esse cosmético consegue atingir. Nossa, que cheiro ruim, não gostei. Nossa, que delícia, né? Hoje, com a pandemia, a gente tem muita questão do spa em casa. Eu não preciso mais para um spa, né? Eu não preciso só do spa fora de casa. O quanto que eu consigo trazer essa questão do wellness, né? Do bem-estar para dentro da minha casa com o uso dos cosméticos. Ok? Então, assim, a gente percebe o quanto o cosmético tem uma importância. As pesquisas mostram que a gente usa em torno de 20 cosméticos por dia. Aí você fala, ai, que absurdo. Se a gente começar a preparar, a olhar assim, ó, da hora que a gente acorda, só numa coisa rápida, numa conta de uma mão aqui. Você acordou, escovou os dentes, lavou a mão, lavou o rosto com outro sabonete, se você tomou, né, passou um desodorante, passou um protetor solar. Meu, você acabou de acordar, você já usou 5, 6 produtos. Tá? Então, perceba a importância que o cosmético tem nesse bem-estar. Né? E até nos casos de depressão. Eu tenho um colega de doutorado que ele está fazendo avaliação com eletroencefalograma em pessoas com depressão com aplicação de maquiagem. Tá? Então, o que a gente fala
dessa saúde emocional, que é super importante, não é? Se você se interessou, e eu percebi agora, né, você falou de cabelo. Cabelo é minha área, né? Qual é a área que você quer? Por onde que eu vou estudar? Como eu falei para o professor Sérgio, eu não sou especialista em conservante, eu sei básico do básico, né? Tem gente que só se especializa em conservante. Eu tenho colegas que são referências em protetor solar, tem outros que são em fragrância. Eu preciso saber de tudo? Não. Eu preciso saber a base ali. Mas qual que é a área que eu quero seguir? É cabelo? Opa, então calma aí. Quais são as empresas que trabalham com cabelo? Não adianta eu ir atrás de uma Nivea, por exemplo, apesar de ser uma das maiores indústrias, o know-how dela não é cabelo. Então deixa eu ir, deixa eu ver a P&G. Se eu pegar a P&G e eu estudar a linha da Pantene, e eu não preciso sair de casa, né? No próprio Instagram eu já estudo, eu já faço um filtro com isso. Se eu só estudar uma linha da Pantene, que eu estou falando de um produto comercial ali que a gente tem de varejo, eu já tenho muita informação. Porque quais são os SKUs, né, que a gente chama, quais são os produtos que eu tenho dessa linha, dentro da linha da Pantene? Deve ter no mínimo uns 30 produtos. Eu só estou usando isso como um exemplo, ok? Putz, legal. Já entendi que dentro do shampoo eu tenho essas variações. É shampoo mesmo que eu quero? Não, porque eu tenho o cabelo enrolado e a gente vai pegando as informações por nós. E eu quero pensar em alguma coisa mais para a área da química, do alisamento, da coloração, né? Então, vai fazendo um funil. Você está dentro de uma grande área que é cabelo, mas você está fazendo um funil daquilo que você quer trabalhar. Putz, gostei dessa área de tratamento de cabelo. Já conheci, eu sei que tem a Pantene, que é produto de mercado. O que eu tenho de produto profissional? Putz, eu tenho a Keune, eu tenho a Schwarzkopf, eu tenho a Vela, né? Elegi lá 3, 4 empresas. O que tem de tratamento? O que tem de tecnologia? Estuda um cara que se chama Bruno Bernardi. Para mim, é o maior cientista da L'Oréal Paris, assim, é um senhorzinho, eu tive o prazer de conhecer ele em 2015 aqui no Brasil. Você vê cada coisa que ele fala, cada estudo, que você fala como que naquela época ele estudava isso, né? Procura lá os livros do Alan Swift, que era da P&G, grande papa ali do... eu tô vendo o livro na minha frente, esqueci o nome dele. Então, vai procurando, vai conhecendo. Eu quero estudar sobre constituição de cabelo, sobre tratamento. Putz, legal. Agora eu já tenho um direcionamento maior que eu sei que eu quero trabalhar com tratamento da fibra. Quais as empresas que me trazem informação sobre tratamento de fibra? Então, agora a gente está vendo de trás para frente, de frente para trás, né? Vamos procurar a Singrise, vamos procurar a Croda, a Sarfan, a Solabiar, as empresas que têm matéria-prima para tecnologia de cabelo. Né? Faz um mapa mental disso. Olha que maneira gostosa de estudar. E aí sim, você vai sabendo aonde você vai investir. Adianta eu mandar currículo, querer trabalhar com a Adicos, por exemplo, que é uma empresa brasileira, referência em cosmético para clínica de estética. O foco dela é celulite, é envelhecimento, é melasma. É isso que eu quero? Não. Então, não vou na Adicos, que é uma grande empresa, né? Que é uma mega empresa referência no mercado, porque não é essa área que eu quero trabalhar. Eu quero ir para a área de cabelo. É difícil entrar numa vela? Mas eu garanto que você tem no máximo 20 e poucos anos. É a tua hora de investir. Senão, quando você chegar nos 40 como eu, você vai falar, por que eu não fiz isso quando eu tinha 20? É a tua hora de investir. Vai atrás, não tenha medo, né? O não você já tem. Então, vai atrás nessa área que você quer trabalhar. Acho que é isso, é fazer um filtro, porque a área de cosméticos é muito grande.
e conhecer, né? Conhecer o que a gente tem no Brasil. É super importante. Eu trabalho muito com cabelo. Tem uma empresa brasileira que se chama Granda. Tem produtos maravilhosos, não perde nada para uma Davines que você paga R$ 180 no shampoo. Então, dê valor àquilo que é do Brasil também. Professor Sérgio, não sei se eu falei demais. Estou até com medo aqui. Não, muito bom. Então, Gustavo, a gente está aqui, né, para te ajudar no que for necessário, né? Obviamente foi um curso de introdução à cosmetologia, mas se você tem interesse, nós temos os contatos, né? Você pode desenvolver um projeto de pesquisa dentro da área que você se interessar, uma iniciação científica, né? Como a Carol falou, ir buscando informações, né? Especializando, estudando naquilo que você gosta mais, né? Na área que te interessa mais. Como ela falou, você não vai conseguir, obviamente, saber tudo, né? É importante ter essa base que a gente teve, né? No curso, né? Falta a gente complementar com a parte prática. E espero, com certeza, no segundo semestre a gente vai conseguir fazer. E você ir, então, olhando as diversas áreas, né, e vendo dentro da cosmetologia qual que é a área que você se identifica mais, né, e buscando essas informações. Então, esse é o caminho. Né? E, Gustavo, vou te dar uma dica, então, que é meu filho. Eu tô aqui quietinha, mas, filho, você sabe que a gente tem que falar, né? Eu lancei agora em maio esse livro, Tricologia e Cosmética Capilar, que era um livro que não tinha nada no mercado. Então, ele fala de composição, ele fala de alterações de couro cabeludo, de fibra capilar, de couro cabeludo, de quedas, e ele fala dos tratamentos. Essa parte de tratamento de queda, de tratamento de fibra. É um livro aí que a gente tinha uma grande necessidade do mercado. Para você ter ideia, a gente lançou agora em maio, e não temos 2 meses de lançamento, já vamos ter que reimprimir o livro, porque logo as 1.000 unidades que a gente imprimiu já foram embora. Então, o quão o mercado era carente disso, né? Mas assim, eu levei, né, 20 anos para escrever isso. Teve que chegar a pandemia para eu conseguir fazer, sentar e escrever. Então, tudo tem seu tempo também. Tá? Só para você ter ideia, aqui eu tive a pachorra de contar, a gente tem 391 artigos referenciados aqui. Então, ó, é muito suor. São muitas noites em claro. Parabéns, Carol, tá na nossa lista aqui de compras. Obrigada, Sérgio. Eu depois te mando uma fotinha dele aqui. Já anotei aqui também para comprar o meu. Então, e eu pessoal, fico à disposição. Me manda mensagem, me adiciona lá no Instagram, qualquer coisa me manda mensagem, Gustavo. É um prazer. Muito obrigado. É que como eu não sou de Campo Grande, sou do interior de São Paulo, eu queria muito poder ir, pelo menos conversar com o professor, fazer algum experimento para eu poder, sabe, ter essa carência de informação que eu estava tendo. Só que aí, por ficar longe, eu tô aqui no interior de São Paulo, eu não poder... Onde você está, Gustavo? Eu tô em Birigui, perto de Rio Preto. Sim. Estou pensando, porque para a região de Rio Preto tem bastante indústria de cosmético capilar. É que No aí... interior tem. Dá uma olhadinha, essas terceiristas tem bastante aí para essa região de Rio Preto. Assim, vou dar uma pesquisada. Tá? Você está no meio do caminho, né? Porque você já está quase no Mato Grosso. Sim, bem no meio. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Professor Carlos? Não estou satisfeito. Muito contente com a nossa visita virtual aqui. Que bom. Então, Carol, agradecemos muito, muito mesmo essa oportunidade. Espero que possamos ter outros momentos como esses, né?
e ter a ABC mais perto da gente. Agora, virtualmente, ficou um pouco mais fácil, né? Mas espero também que presencialmente, em alguns momentos, e falar para os nossos alunos, né? E com certeza a ABC está de portas abertas para ajudá-los no que for preciso, né? Se realmente eles têm interesse em atuar nessa área, né? Que é uma área que faz tantas oportunidades, né? E a gente aqui, né? Eu, o professor Carlos e os demais professores, estamos realmente aqui também de portas abertas para ajudá-los no que for necessário, né? Para que eles consigam atingir esse objetivo. Agora, o importante realmente é eles encontrarem esse caminho que eles querem percorrer, né? E começar, então, a construir essa estrada, né? Se preparar. Como o João falava, né? Como ele contou para a gente, o sonho dele era trabalhar na Avon, né? Então, ele conseguiu trabalhar na Avon. E o importante é isso, é você ter um sonho, onde você quer trabalhar, onde você quer atuar. Né? Você tiver esse objetivo e correr atrás, com certeza vai chegar lá, né? Agora, se não sabe para onde ir, fica mais difícil. Sim. Então, agradeço muito, né, a tua presença, né, a ABC, né, por essa oportunidade. Estamos também aqui de portas abertas, né, para vocês. Estamos muito felizes aí de ter vocês juntos com a gente. Muito obrigado e uma boa semana, né, para todos nós. Obrigada, professor Sérgio, professor Carlos, foi um prazer estar aqui. Peço desculpa se eu falei demais. Me falaram só a hora de entrada, não falaram a hora de saída. Então, eu agradeço a todos, de novo me coloco à disposição. E, gente, abracem o mundo, esse mundo é de vocês. Então, enfim, as caras, não tenham medo, não. A gente enfia as caras para tantas outras coisas, não é porque nessa hora a gente fica com medo. Vai, né? Com fé, com foco e seriedade, respeito, e vai leve, que aí as coisas fluem. Bom? Muito Excelente bom. férias para vocês, né? Esse encerramento aí de semestre, de disciplina, e eu fico à disposição e fica a minha gratidão aqui para vocês. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau, até mais.